Vamos começar a aula, então. Estamos dando continuidade ao profeta Malaquias e hoje vamos ler o capítulo 2 de Malaquias, do versículo 1 a 9. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem Malaquias, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Vamos ler todo o texto e depois, durante a aula, vamos versículo por versículo, tentando analisar a palavra de Deus. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propusestes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para juntos deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviados do caminho, e, por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então, irmãos, este texto de Malaquias, este capítulo 2, então, vamos tentar compreender o contexto em que ele foi profetizado, o contexto em que ele foi escrito, então. Então, como a gente já viu sobre o profeta Malaquias, ele está profetizando num tempo em que parte do povo tinha voltado do exílio babilônico, já havia alguns anos, tá? Aquele momento de efervescência da volta, de construção dos muros, de construção do templo, já havia passado. O povo estava, digamos, vivendo uma série de crises, crises sociais, muita opressão entre eles, falta de amor de uns aos outros, crises econômicas, colheitas que não eram boas. Eles tinham que pagar muitos impostos ao rei da Pérsia, então eles viviam sem muito dinheiro, sem muitas condições econômicas. Crise política, o povo judeu voltou para Jerusalém, mas não constituiu um Estado, não tinha um governo próprio, continuava ainda sob domínio do povo persa. E principalmente crise espiritual. Crise espiritual que no capítulo 1 nós analisamos ela, mostrando o quanto este povo, por conta de todos esses problemas, se voltava contra Deus, se voltava lamentando a Deus, que Deus tinha abandonado eles, que não mais o amava, que não mais tinha cuidado para com o povo. Começaram a oferecer sacrifícios indevidos, os sacerdotes não faziam culto devido a Deus. Então essa crise espiritual era muito, muito grande. Eles não entendiam o amor de Deus, que o amor de Deus estava não nestas
bênçãos materiais ou políticas, mas em tê-los chamados como um povo específico. Então, no capítulo 1, nós percebemos que Malaquias transmite uma mensagem muito dura aos sacerdotes, no capítulo 1. Então, nós temos, assim, a figura de um tribunal, onde Deus acusa os sacerdotes de estarem profanando o templo, de estarem profanando os sacrifícios e o culto a Deus. É uma acusação bastante forte. Deus acusa os sacerdotes. E veja, meus irmãos, que o sacerdote era, para o povo judeu, a figura principal daquele povo. Eles não tinham um governo político, eles não tinham um rei, um governador. Eles tinham o sacerdote. O sacerdote era a figura principal. E aí, através do profeta Malaquias, Deus acusa esses sacerdotes de estarem profanando o seu culto. Tá? E aí, é como se houvesse ali um julgamento. Deus acusa, os sacerdotes se defendem de uma forma bastante insincera, dizendo: mas como, Deus? Eu profanando, mas como assim? Eu estou aqui trabalhando, fazendo serviço, sou tão bom. E aí Deus, no capítulo 1, mostra toda uma série de evidências destas profanações que eles estavam fazendo. Então, Deus prova a eles que eles estavam profanando o seu culto. E aí, chegamos aqui no capítulo 2, nesse texto que lemos, onde Deus, então, após acusá-los, eles se defenderam, Deus mostrar as provas, mostrar as evidências, agora Deus vai julgá-los, vai dar a sua sentença a esses sacerdotes. É o momento em que Deus se levanta como um juiz e vai julgá-los, então, mostrando a sua sentença contra os sacerdotes. Então, nesse julgamento, veja que no versículo 1, então, mostra bem para nós essa etapa desse julgamento. Agora, veja como o profeta se refere aos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Então, veja, a sentença vai ser posta, certo? Os sacerdotes vão receber a sentença. Tá? Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias 4:6. Oséias 4, versículo 6, aonde temos... Pedir para o irmão Carlos ler para nós. Pode ler para nós, Carlos? Lê aqui no microfone para quem está acompanhando. 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te escondeste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Muito bem, obrigado, Carlão. Veja, meus irmãos, que aí em Oséias, como aqui em Malaquias, Deus está se dirigindo aos sacerdotes e dizendo claramente o seguinte: sacerdotes, vocês receberam uma alta comissão, que é instruir o povo na minha palavra, que é levar o povo até mim. Vocês têm uma função que é muito digna, muito elevada, e estes sacerdotes não estão à altura disso. Ou seja, meu povo padece ali porque falta conhecimento. E quem deveria alimentar o povo de conhecimento? Os sacerdotes. Então, meus irmãos, esta é uma mensagem bastante dura
bastante difícil e que nós temos que ter a maior atenção a isso. Nós que somos servos de Cristo, nós somos uma vitrine da igreja, certo? Se o povo, se a população em geral tem uma visão negativa da igreja, muito provavelmente nós estamos transmitindo essa visão negativa. Além do mais, os líderes da igreja, se as pessoas não estão dando a devida atenção ao culto, não estão dando a devida atenção à palavra de Deus, muito se devem a líderes que não estão realizando o seu serviço adequadamente. Então, e Deus é bastante duro quanto a isso. E é a mesma sentença que nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Malaquias. Vamos ler aqui o versículo 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Veja, meus irmãos, que este tribunal, este julgamento de Deus, ainda é um julgamento especial. Ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo. E Deus chama os sacerdotes ao arrependimento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Ou seja, Deus está chamando os sacerdotes ao arrependimento. Nós ainda somos chamados ao arrependimento, meus irmãos. Ainda há tempo do arrependimento. A justiça de Deus ainda não é uma sentença definitiva. Ela ainda chama o seu povo para se arrepender. Este é o momento do arrependimento. Esse é o momento da gente se arrepender dos nossos pecados. Não deixar para amanhã. Amanhã pode ser que não haja mais tempo. Amanhã talvez seja o julgamento definitivo. Nós não sabemos o dia do julgamento de Deus. Ele está nos chamando para o arrependimento. Então veja como é especial. Não é como num tribunal mundano em que o juiz vai decretar uma pena de prisão pelos atos que a pessoa fez. Certo? Vai lá, prisão perpétua. Não, mas assim, se você se arrepender do que fez, você vai estar livre da prisão. Né? No mundo não funciona assim, mas Deus conhece o coração do ser humano. Deus conhece o coração. Ele sabe exatamente se aquele arrependimento é sincero ou se não é sincero. Tá? E a primeira sentença de Deus, veja que é uma sentença muito dura. Deus está dizendo, amaldiçoarei as vossas bênçãos. As vossas bênçãos serão maldição. Isso é bastante duro, meus irmãos. As interpretações que eu li deste versículo, dessa primeira sentença de Deus contra os sacerdotes, amaldiçoar as suas bênçãos, elas podem ter alguns significados diferentes. Por exemplo, nós podemos entender o seguinte, que você recebe, digamos assim, os sacerdotes estavam recebendo ofertas do povo, que eram ofertas impuras, e estavam vivendo daquelas ofertas. Digamos que o nosso ganho financeiro, ele pode ser uma bênção, é uma bênção para nossas vidas, pode ser e é uma bênção para nossas vidas, para o nosso sustento e tudo mais. Mas digamos que isto pode ser uma maldição também, pode ser. A dona Vera lá ganha uma herança de um tio distante, fica muito rica, de uma hora para outra, ela pode achar, nossa, que bênção que Deus me deu aqui, fiquei muito rica. Mas isso pode ser uma maldição. Seus filhos, seus netos, seus parentes podem começar a brigar entre si por causa do dinheiro, e aquilo vira
ao invés de ser uma bênção, vira uma maldição completa. Então, veja que Deus está dizendo isso aos sacerdotes. Aquilo que vocês podem achar que estão sendo abençoados, na verdade, vocês serão amaldiçoados. E a outra interpretação, digamos, que seria que os sacerdotes, eles tinham a função de abençoar o povo, e as suas bênçãos que eles iriam dirigir ao povo seriam maldições. Não seriam mais bênçãos, seriam maldições. Então isso é muito, muito duro, muito forte. E Deus já disse aqui, já as tenho amaldiçoado. Eles já viviam uma situação bastante difícil. Eles já estavam pagando o preço pela sua desobediência, né? E aqui nós temos, então, uma verdade que a Bíblia nos traz, certo? A verdade de que, se obedecermos a Deus, se formos fiéis nos seus caminhos, nós teremos bênçãos. Nós teremos conquistas. Quais seriam essas bênçãos? Nós não sabemos exatamente quais, certo? Mas provavelmente aqui a vida eterna seria uma bênção para nós, para os nossos filhos, para a nossa descendência. Agora, se desobedecermos a Deus, se não seguirmos os seus caminhos, maldições irão ocorrer nas nossas vidas. Já foi explicado aqui algumas vezes, meus irmãos, sobre que nós não podemos julgar, da nossa sabedoria limitada, se o que a vida do irmão está passando por dificuldades, problemas de saúde, nós não sabemos, porque muitas vezes o que Deus quer com aquele problema. Qual é o aprendizado que Deus quer com aquilo? Mas, na palavra de Deus, nós encontramos que siga os caminhos de Deus, se aproxime de Deus, busque a Deus mesmo nas dificuldades, que isso lhe trará bênçãos, isso lhe trará conforto, isso lhe trará paz. Busque a Deus nas dificuldades. Esta é a mensagem de Malaquias. O povo estava vivendo em dificuldades, mas busque a Deus nas dificuldades. Se aproxime de Deus nas dificuldades. E isso que os sacerdotes não estavam fazendo. Vamos para o versículo 3, onde haverá a segunda sentença de Deus. Olha o que Deus diz aos sacerdotes. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Bem, aqui Deus está dando uma segunda sentença aos sacerdotes, que ele reprovará a sua descendência. E os comentadores que eu li, eles veem essa questão da descendência, a palavra descendência no hebraico, ela é a mesma palavra para semente. Então, é a mesma coisa que estaria dizendo aqui, eis que vos reprovarei a semente. Ou seja, reprovar a semente pode significar que reprovarei todas as colheitas futuras, ou seja, o povo passará fome, as maldições, as bênçãos que os sacerdotes se dirigem ao povo virará maldição, e essa maldição, então, refletirá nas colheitas desse povo, no ganho financeiro desse povo. Se o povo padece financeiramente, os sacerdotes também irão padecer do mesmo modo. Do mesmo sentido, nós podemos interpretar essa questão da descendência literalmente aqui, como seja, reprovarei a sua descendência, os seus filhos. Eles serão poucos, eles também não serão obedientes, eles trarão problemas. O quanto nós que somos pais
não vemos os nossos filhos como bênçãos de Deus, né? Vemos, né? Sabemos que os nossos filhos são bênçãos de Deus. Agora, que forte isso! Reprovarei a sua descendência, seus filhos serão uma maldição. Isso é, digamos assim, para um pai seria uma sentença assim horrível, né? Seria uma sentença horrível dizer que seus filhos serão uma maldição. Não é fácil ouvir isso de Deus. Além disso, tem uma terceira sentença aqui. Deus está dizendo: atirarei excremento ao vosso rosto. Né? Agora você imagine a imagem de Deus pegando um sacerdote e passando excremento dos sacrifícios no seu rosto. Realmente é uma imagem bastante forte. E, além disso, além de passar o excremento, Deus diz que iria jogá-lo ao lixo junto com esses excrementos. Ou seja, quando o povo trazia os sacrifícios, os animais a serem sacrificados, os excrementos desse animal, né, provavelmente ali o intestino, era tirado fora e jogado e deixado de lado. Agora você imagina que os sacerdotes iriam para esse local aí de excremento também. E aqui, meus irmãos, temos essa terceira sentença aos sacerdotes. Então, a primeira sentença, que ele amaldiçoará aquilo que eles imaginam que seja bênção, amaldiçoará seus filhos, amaldiçoará as colheitas. E terceiro ponto, ele amaldiçoará, ele envergonhará publicamente os sacerdotes. Eles passarão por uma vexação pública, os sacerdotes. Meus irmãos, esta sentença, esse mau cheiro, suave, exatamente. É um simbolismo, muito bem, é um simbolismo, certo? Com certeza. Agora veja, irmão, que quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você se afasta de Deus, mais a opinião da sociedade, a opinião de quem está ao seu entorno, cresce, aumenta. Você dá mais valor à opinião dos próximos, das pessoas, certo? E os sacerdotes, eles queriam ser bem vistos socialmente. Eles eram líderes, eram as pessoas importantes daquela sociedade. Eles queriam ser bem vistos, eles queriam ser aplaudidos. E eles queriam que o povo mantivesse uma religiosidade. Certo? Olha que bom que eles estão mantendo uma religiosidade, estão trazendo aqui sacrifícios. Embora estivesse tudo errado, embora eles não estivessem ensinando a palavra de Deus, eles estavam o quê? Provavelmente afagando o ego daquele povo que estava ao seu redor. Né? Falando coisas que o povo queria ouvir. Não a verdade de Deus, mas aquilo que o povo queria ouvir. E o povo, então, apreciava aquilo e dava um valor elevado aos sacerdotes. Agora, imagina, meus irmãos, para essa pessoa que tem em grande conta a opinião dos outros, que quer ter uma posição elevada na sociedade, quer ser benquisto, imagina ela ser execrada publicamente. Para ela seria, assim, uma sentença terrível, um sofrimento terrível. Né? Da mesma forma, nós encontramos, agora, eu não vou abrir a Bíblia aqui, mas nessa passagem, quando Jesus repreende os religiosos da sua época, dizendo ali, olha aquele rapaz ali orando alto, ele já ganhou, ele já recebeu aquilo que ele quer. O que ele queria? Ele queria o olhar dos outros, queria a aprovação dos outros, queria a aprovação da sociedade. É isso que ele quer, certo?
Então, era isso que os sacerdotes queriam. E aqui Deus está dando uma sentença muito forte aos sacerdotes. Olha, vocês vão ser envergonhados publicamente. Então, a reprovação do povo seria um duro castigo aos sacerdotes, né, que apreciam a popularidade. Vamos caminhar aqui para o próximo versículos. Versículo 4 agora. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, vejamos, Deus dá sua sentença aos sacerdotes. São 3 sentenças. Então, olha, sabeis que eu envio essa sentença a vocês. Essas 3 sentenças. Por que Deus está fazendo essas sentenças? Para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui, meus irmãos, nós temos a compreensão de que Deus não quebra suas alianças. As alianças de Deus são perpétuas. Elas duram para sempre. Mas o povo, sim, o povo se rebela, o povo quebra as suas alianças. E Deus está dizendo, olha, eu não vou quebrar a minha aliança com Levi, que a sua descendência seria uma descendência de sacerdotes. Eu não vou quebrar essa aliança. Então, eu quero que esses sacerdotes sejam renovados. Que haja uma renovação. Essas sentenças são para que se renove os sacerdotes, para que eles se renovem, para eles sejam reformados, né? Como se naquela época a igreja precisasse de uma reforma, né? A necessidade de se reformar, a necessidade de mudança. Então, não é Deus que quebra a sua aliança, são os homens que a rompem. Então, Deus está, de alguma forma, chamando esses sacerdotes ao arrependimento. Isso. Uhum. Então é isso mesmo. E assim, ó, a aliança se renova com Jesus, se renova, né? E aqui Deus está chamando esses sacerdotes ao arrependimento. Se arrependam, mudem, se reformem, transformem-se as suas vidas. Uhum. O mandamento se refere aqui ao julgamento, certo? Quando ele fala ali no versículo 1, agora aos sacerdotes, para vós outros é este mandamento, são essas sentenças. Essas 3 sentenças que a gente falou agora, certo? Então, é nesse sentido. Eu vos enviei esse mandamento, ou seja, essas 3 sentenças, para vocês se arrependerem. Ou, se vocês não se arrependerem, esses sacerdotes sejam retirados do meu serviço, que eles sejam retirados, que eles se afastem dos serviços para que a aliança com Levi continue, para que a aliança permaneça. Tá? Então, é nesse sentido aqui que os comentaristas que eu li se referem a este versículo. Tá? E agora, meus irmãos, do versículo 6 ao 7, é como se Deus agora, através de Malaquias, então ele deu a sentença, ele chamou os profetas, os sacerdotes ao arrependimento, disse que iria continuar a aliança, mas que teria que haver mudança na vida desses sacerdotes, que precisava de uma reforma. E agora Deus vai mostrar, através de Malaquias, o que ele espera dos sacerdotes. Qual é
digamos, o sacerdote, como os sacerdotes deveriam viver. O que é o sacerdócio? Tá? Então, meus irmãos, isso serve para os líderes da igreja hoje, mas serve para cada irmão, porque nós somos sacerdotes. Essa aliança de Levi é a aliança que nós temos hoje através de Jesus Cristo. Essa aliança permanece e permanece em nós. Ela não foi desfeita. Nós somos os sacerdotes. Nós temos livre acesso ao Pai. E aqui, então, Malaquias vai dizer quais são, então, os atributos que ele espera de um sacerdote. Então, vamos ler aqui no versículo 5 a 7. Minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Meus irmãos, aceitar Jesus, se converter dos maus caminhos, se arrepender dos pecados, leva a vida e a paz. E eu posso, assim, testemunhar, eu sou testemunha disso. Se eu for... Claro que hoje nós passamos por lutas, dificuldades, as lutas existem. Nós não vamos parar de ter lutas, de ter preocupações. Não é isso, certo? Mas, assim, a tranquilidade da alma, eu não sei explicar, mas como eu vivia no mundo e como eu vivo hoje, né, o quanto as dificuldades me afetavam antes e me afetam a forma que elas me afetam, digamos assim, os estresses que eu tinha no passado, os estresses que eu tenho hoje, são muito diferentes, muito diferentes. Então, eu posso dizer, assim, que Jesus nos traz paz, E experimentar isso, essa paz que vem de Deus, é algo maravilhoso, que a gente não consegue explicar. Eu não sei como explicar. Talvez algum Nicodemos da vida possa dar uma explicação assim, possa colocar em palavras, colocar de forma literária essa paz que ele, porque o Nicodemos também, né, os Nicodemos, uma vez eu estava ouvindo ele falar sobre a sua vida antes de se converter, né? Como é que ele era e como se deu o seu processo de conversão. E ele, de alguma forma, falou sobre isso. Falou da paz, falou das bênçãos que ele teve após a sua conversão. Agora, eu não vou conseguir expressar isso literalmente, mas Deus deixa claro, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Essa aliança que Deus tem com nós através de Jesus Cristo, é esta aliança. E ambas lhe dei para que me temesse. Então, meus amados, um primeiro atributo do sacerdote é o temor a Deus, é o temor, a reverência a Deus, a reverência ao seu nome. Né? O temor a Deus se converte numa reverência profunda a Deus. Reverência à sua palavra, reverência a seu culto, reverência na sua vida cotidiana, né? Nas orações, na leitura diária, no ensinar os nossos filhos. Então nós temos que demonstrar essa reverência. E o sacerdote aqui que Deus está apresentando como sacerdote ideal, ele é um sacerdote que teme a Deus, que presta reverência a esse Deus. Diferente daqueles sacerdotes da época de Malaquias, que não tinham a mínima reverência ao nome do Senhor. Então, no versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, na boca de Levi, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Então, nessa parte do versículo 6, nós percebemos que o verdadeiro sacerdote é aquele que instrui o povo na verdade. Instrui o povo.
instrui as pessoas na verdade, a igreja na verdade, os amigos na verdade, os colegas de trabalho na verdade. Instrui a verdade. A sua boca não carrega a injustiça desse mundo, carrega a verdade de Deus. Quando você vai, desde o pastor aqui, trazendo a mensagem, até você lá no seu trabalho, com o seu colega, com o seu cliente, da sua boca saem palavras justas, sai o ensino da palavra de Deus. Então você conhece a palavra de Deus. Então, este é um outro atributo do sacerdote, instruir o povo na verdade. Tá? Na segunda parte do versículo, nós temos a seguinte, um outro atributo. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ou seja, o verdadeiro sacerdote, ele tem comunhão íntima com Deus. E como isso é importante na nossa caminhada, buscar essa comunhão. Como é que ela se expressa, essa comunhão? Se expressa numa vida de oração, de leitura, de orar, de buscar a Deus nas dificuldades, de buscar a Deus nas tribulações, nas lutas. É esta comunhão que se espera de um sacerdote. E isto causa efeitos. Deus diz claramente aqui que há efeitos na vida das pessoas. Ela vai apartar a muitos da iniquidade. Esta vida de reverência a Deus, de instrução da palavra de Deus, esta vida de comunhão com Deus, uma vida assim, ela vai apartar a muitos da iniquidade. Certamente, meus irmãos, isso aqui, ela serve como uma reflexão para nós, para a nossa vida, né? E o quanto a gente precisa caminhar nesse sentido, de que está sendo dito aqui através de Malaquias. Aí Malaquias, no versículo 7, vai dizer o seguinte: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ou seja, as pessoas vão nos procurar para se aconselhar. E às vezes, isso desde o pastor, nós estamos com problemas, estamos com dificuldades, não estamos conseguindo resolver problemas no nosso casamento, problemas na criação do filho, problemas que nós temos no trabalho. Vamos procurar aquele que possa nos aconselhar. Vamos buscar a Deus, orar, mas vamos conversar também com as pessoas, com os nossos irmãos mais experientes, né? Com os presbíteros. Eu talvez não seja o presbítero mais experiente da igreja, né? Estou começando nessa função, nesse serviço há pouco tempo, mas temos aqui presbíteros mais experientes. Eu também posso ajudar também, com certeza posso, mas tem o Wilson, tem o pastor da igreja, tem outros presbíteros que podem ajudar você, o presbítero Daniel. Então, estamos tendo dificuldade com filhos, criação de filhos. O presbítero Daniel tem 4 filhos. Né? Alguma ideia sobre filhos, ele certamente terá. Algum conhecimento da palavra de Deus. Né? Temos experiência de vida e conhecimento da palavra. Experiência de vida e conhecimento da palavra. Isso é um ótimo conselheiro, meus irmãos. Um ótimo conselheiro. Veja que Malaquias aqui está listando uma série de atributos, né? Temer a Deus, instruir, ter o conhecimento da verdade, instruir, ter comunhão com Deus e também buscar o aconselhamento, buscar as pessoas que
que podem nos aconselhar. Às vezes, meus irmãos, já aconteceu comigo de alguma pessoa que eu não imaginava me procurar para pedir algum conselho no serviço. Por quê? Porque estava passando por dificuldades e viu em mim alguém que podia ajudá-la. E eu nem era muito próximo a ela, podia dar algum conselho, buscar alguma saída para a sua aflição. Meus irmãos, nós temos que estar abertos a isso, estar abertos a aconselhar as pessoas, a ajudá-las. E é isso que faz parte de um verdadeiro sacerdote, né? Ser um conselheiro para o povo. Então, meus irmãos, quando uma igreja for passar assim, precisamos escolher um pastor, né? Esta passagem aqui de Malaquias, ela é bastante instrutiva para isso. Quais são os atributos de um pastor? Quais são os atributos de um crente? Temos aqui, nesses versículos, de 5 a 7, Deus mostrando o que Ele espera dos sacerdotes. Tá? Hã? Exatamente. Não. Isso, exatamente. É a mesma, exatamente. Sim. Mas só que vai mudando, porque a modernização, a coisa que o nosso intelecto vai mudando. Sim. Entendeu? E nós temos aqui, exatamente, talvez assim, se você está com seu filho está com um problema na escola, talvez o melhor para aconselhar seria eu, que estou trabalhando numa escola. Então, dependendo da situação, claro. Agora, se você está com algum problema na sua empresa, eu já não tenho experiência de vida em empresas, né? Então, é óbvio que os aconselhamentos, a igreja, temos que ser uma igreja que uns aconselha aos outros, para caminhar bem, a todos caminhar bem. A orientação de uma pessoa que é mais complicada, porque você vai se arruinar mais, exatamente. Cada amizade, sabe? Antigamente, sim. Exatamente. Então, vamos lá. No versículo 8, então, meus irmãos, para a gente caminhar aqui para a conclusão, então, este sacerdote ideal que Malaquias traz através da palavra de Deus é comparado, então, com os sacerdotes da época de Malaquias. Veja, mas vós vos tendes desviado do caminho. Então, ele está mostrando para os sacerdotes da sua época, olha, vós não sois assim, vós sois muito diferentes. Vós, sacerdotes, tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, estes sacerdotes da época de Malaquias estavam procedendo de uma forma totalmente contrária a estes atributos do sacerdote que Deus tinha requerido através da aliança com Levi. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 18, versículos 6 a 7. Pedir aqui para o irmão Carlos ler para nós. Mateus 18, versículos 6 a 7. Mateus 18, versículos 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos,
porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Veja que a sentença de Jesus é a mesma sentença, uma sentença muito dura, muito forte. Olha, meus irmãos, ai de você se você desviar os pequeninos, os irmãos da fé, do caminho. A sentença vai ser dura contra você, né? E Jesus deixa isso muito claro. É melhor que você se atire com uma pedra de uma ponte do que fazer algum irmão se desviar do caminho. Então, é a mesma sentença, meus irmãos, é a mesma sentença. E nós, meus irmãos, como sacerdotes, como essa aliança de Levi, a nossa responsabilidade ela é muito grande, né? Ela é uma responsabilidade enorme. Responsabilidade de mostrar Jesus para o mundo. É uma responsabilidade enorme, meus irmãos. E a responsabilidade de um líder na igreja, de um pastor na igreja, é uma responsabilidade tremenda, né? Nós temos esse peso. E olha como Deus aqui, através de Malaquias, e como Jesus fala dessa responsabilidade. Ai de você que faça os irmãos tropeçarem, leve irmãos, leve uma mensagem para o mundo, deturpando a Deus, deturpando a Jesus, transformando Jesus em outra coisa que não é a verdade. Então, é uma sentença bastante dura. E aqui, para nós concluirmos a nossa aula hoje, no versículo 9, Malaquias então profetiza assim: por isso também eu fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Veja que aqui Deus mostra, além da acusação, da sentença que ele repete aos sacerdotes, e veja que ele é enfático, ele repete novamente: eu vou mostrar vocês como indignos diante do povo. Isso seria talvez a sentença mais dura para os sacerdotes. Porque você dizer para uma pessoa assim, a pessoa, digamos assim, o Carlão está aqui na igreja, mas ele não está ensinando maus caminhos para as pessoas, tudo mais. Aí você diz para o Carlão, Deus vai se afastar de você. Aí, bem, e daí, né? Para mim, Deus nem existe mesmo, não estou preocupado com isso. Agora, se falar para ele, olha, você vai ser exposto diante das pessoas. Você vai ser exposto. As pessoas vão te negar. Aí, o coração dele vai tremer, se ele estiver nesse caminho. Porque a opinião dos outros, para ele, é, digamos assim, a coisa mais importante, né? E aqui Deus está falando isso para os sacerdotes. Vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. E aqui Deus apresenta mais uma evidência contra esses sacerdotes. Então, durante todo o capítulo 1, ali, do versículo 6 até o versículo 13, Deus apresentou uma série de evidências contra os sacerdotes. E aqui no capítulo 2, versículo 9, mais uma. Que os sacerdotes eram parciais no aplicar a lei. Ou seja, esse sacerdote ele tinha uma alta posição. Além de toda a sua função religiosa, dos sacrifícios, do culto a Deus, não havia o Estado naquela época. Então, muitas demandas eram levadas aos sacerdotes para que ele agisse como juiz, para que ele decidisse as demandas entre o povo.
Então, e veja que os sacerdotes aqui aplicavam a lei de Deus de forma parcial. Ah, Carlão tem mais dinheiro, então eu vou julgar a favor dele. E Carlão, você, claro, né, me dá uma recompensa, certo? O Jefferson é mais pobre? Ah, está perdido. Eu vou ser injusto na aplicar a lei. Ou seja, aqui é mais uma evidência desse sacerdote ser um alto posto e ele ser, então, execrado publicamente, né? Eu só fazer, agora terminou, tá, pessoal? Concluímos o nosso estudo, né? Eu fiquei pensando nos juízes lá do STF, né? que só um adendo, tá? Que aplicam a lei injustamente, né? Mas são execrados, né? São execrados, não podem andar nas ruas livremente, não podem ir ao shopping, ir a um restaurante, porque serão execrados publicamente, né? Então, eles têm que ficar naquele seu castelo de marfim, né? Tem que ficar naquele castelo de marfim lá, guardados pela instituição lá, porque, senão, se eles forem até o povo, a coisa vai ficar ruim para eles. Então, só desculpe o adendo, tá? Mas foi algo que eu tinha pensado. Oi?